Olá, pessoal! Então, dando continuidade aos nossos estudos do sexto ano, hoje nós vamos falar de números primos. Para nós conseguirmos entender o que é o conceito de número primo, nós vamos precisar utilizar os conhecimentos do nosso último vídeo, onde nós falamos dos critérios de divisibilidade. Lembra daquelas regrinhas que nos ajudam a saber se o número é ou não divisível pelo outro, apenas usando nossas dicas, sem fazer a divisão, certo? Antes de mais nada, eu preciso que vocês copiem essa tabela dos números de 1 a 100 no caderno de vocês e vão seguindo os passos do vídeo, pausando quando necessário, até cumprir a tarefa que está na tela, ok? Nosso primeiro passo vai ser pintar todos os múltiplos de 2, tirando o 2 de vermelho. Então, olhando para a nossa tabelinha aqui, com exceção do 2, quem são os múltiplos de 2? É só pensar nos números que são divisíveis por 2, certo? Os números divisíveis por 2 são os números pares, ou seja, aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, como a gente viu na nossa última aula. Então, tirando 2, nós podemos colorir de vermelho todos os números terminados em 2, todos os números terminados em 4, todos os terminados em 6, todos terminados em 8, todos terminados em 0. Com exceção do próprio 2. Então, a tabelinha de vocês deve ficar nesse formato aqui, certo? Nosso próximo passo vai ser pintar todos os múltiplos do 3, ou seja, os números que são divisíveis por 3, com a exceção do 3 e que já não foram pintados na etapa anterior, na cor azul. Então, olhando para a nossa tabela. Nós vamos pintar todos os múltiplos do 3, tirando o próprio 3, e que ainda não estejam pintados na etapa da cor vermelha de azul, certo? Quem são os múltiplos de 3? Os números que são divisíveis por 3. Para um número ser divisível por 3, basta que a gente some os algarismos e a soma desses algarismos seja da tabuada do 3, certo? Então, vamos lá. O primeiro seria o 3, mas diz ali que é para deixar ele como exceção. O 6 já foi pintado na etapa do 2. O 9, o 12 já foi colorido. O 15, o 18 já está pintado. 21, 24, 27, 30 já foi. O 33, o 36 que já foi pintado. 39, 42, 45, 48... E assim sucessivamente, nós vamos pintando todos os que seriam múltiplos do 3, certo? Concluindo essa etapa, vocês vão ficar com a tabela desta forma, certo? Continuem ali até chegar no número 100, o último múltiplo do 3 ali vai ser o 99. Próxima etapa. Agora, nós vamos pintar todos os múltiplos de 5, com exceção do 5 e que ainda não foram pintados na cor verde. Então, analisando ali na nossa tabela. Tirando o 5, quem são os múltiplos do 5? Lembra lá dos critérios de divisibilidade. Para um número ser divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou 5. Bom, todos os terminados em 0 já foram coloridos na etapa do 2. Então, basta que a gente analise os que terminam em 5, com exceção do 5. Então, vão ser o 25, 35, 55, 65, 85 e 95. A tabelinha de vocês vai ficar assim. Na próxima etapa, nós vamos pintar todos os múltiplos do 7, com exceção do próprio 7, que já não foram pintados na cor amarela. Pausa o vídeo, depois que fizer isso, dá continuidade. Lembrando que não existe critério de divisibilidade por 7. Então, se vocês não souberem se o número é ou não divisível por 7, o que vocês vão fazer é montar a conta de divisão por 7. Tirando o 7, que não deve ser colorido, certo? Quem são os múltiplos do 7? Quem são os números divisíveis por 7? O 14, que já foi colorido, o 21, o 28, o 35, o 42, o 49 e assim por diante.
Quando vocês terminarem de colorir todos os números que são múltiplos do 7, a tabela de vocês vai ficar. E aí nós chegamos à conclusão que bastava ainda colorir o 49, o 77 e o 91. Todos os outros múltiplos do 7 já haviam sido coloridos, ok? Vocês devem ter percebido que tem alguns números aqui no nosso quadro, na nossa tabela, que não foram coloridos de nenhuma cor. Isso quer dizer que eles não estão nem na lista dos múltiplos do 2, nem na do 3, nem na do 4, nem na do 5, nem na do 7 e nenhum caso que a gente analisou. Por que que isso acontece? Porque esses números são números primos, e números primos têm apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Isso quer dizer que esses números que não foram coloridos não vão aparecer na lista de múltiplos desses números, certo? Por eles aparecerem apenas na lista de múltiplos deles mesmos, ok? Importante, então, o número 1 não é primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. E para ser primo, o número tem que ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Isso quer dizer que a gente tem que eliminar o 1 do nosso quadro, certo? Se vocês perceberem também, uma coisa muitíssimo importante no nosso quadro é que o único par que ficou sem ser colorido foi o número 2. Isso quer dizer que 2 é o único número primo que é par. Então, aqui eu vou colorir o nosso número 1, porque ele não deve estar na lista dos números primos, já que ele tem apenas um divisor, que é 1, certo? Então, se a gente for olhar aí e escrever a lista dos primeiros números primos, quem serão eles? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e assim por diante. Vocês têm nesse quadro todos os números primos até o 100. Muito bem, o que vocês precisam lembrar então é que os números que não foram coloridos na nossa tabela são os números que são chamados de números primos. E eles são primos por ter apenas dois divisores, o 1 e eles mesmos. Isso quer dizer que esses números vão aparecer apenas na tabuada deles mesmos, certo? Eles não aparecem em nenhuma outra tabuada. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou deixar o comentário aqui embaixo na caixa de comentários. Um beijo, fiquem em casa e se cuidem.